do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. De grande alegria estarmos aqui hoje, nessa manhã maravilhosa, na presença do nosso Deus, com os nossos irmãos. Hoje é um dia de festa, um dia muito feliz. Ou aqui eu encontro algumas pessoas que nós amamos, alguns amigos, nossa família em Jesus, a minha querida amiga Natália, tantas pessoas maravilhosas que vieram aqui hoje para ouvir de Deus aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Você veio aqui para isso? Amém? Amém. Deus, o que Ele espera de nós? Fé e obediência. Mas a fé, ela é um combustível da vida cristã. É impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos de fé. E a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. São as pessoas? Algumas vezes sim, Deus usa as pessoas. Mas é ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos ler uma história que vai nos ensinar muito sobre fé. É uma história que tocou bastante o meu coração e que o Espírito Santo trouxe hoje, nessa manhã para nós. Gostaria que, por favor, vocês abrissem em Marcos 10, 46. Todos abriram? Ali. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentada à beira do caminho. Até o 51. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam: oh, se cale. Mas ele cada vez mais gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se num salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: mestre, que eu torne a ver. Mais um. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus a estrada fora. Glória a Deus, aleluia. Quem se encontra com Jesus é assim. Bem como alguns já me conhecem, eu sou a Gladys, esposa do Adilson, mãe da Bela Aurora. Sou aqui membro da Igreja Lagoinha há quase 2 anos. E alguns me conhecem como esposo do Adilson, a Gladys do Adilson. Ou então a Gladys da Consolidação, que nós que damos boas-vindas àqueles que chegam. Ou a Gladys, mãe da Bela. São muitos títulos, são muitas formas de nós sermos reconhecidos, né? E Bartimeu, o cego, né, o filho de Timeu, ele era reconhecido pela condição a qual ele se encontrava. Ele era conhecido antes de ser chamado filho de Timeu, que Bartimeu significa isso. Ele era conhecido como cego. Tanto que tem uma hora no versículo que fala apenas cego. Ele deixou de ter nome para a condição dele ser ainda maior do que o que ele mesmo era. Mas a situação que ele estava o representava. Algumas vezes as pessoas nos conhecem pela nossa profissão que nós desempenhamos, nos conhecem por um título.
E às vezes até por um chamado ministerial, a pastora Dani, o pastor André. Né, ou um título, fulano, aquele que é pedreiro, eletricista, aquele que é médico ou doutor, somos reconhecidos. Mas para Deus existe a criatura e o filho. O Senhor nos reconhece como criatura ou filho. E qual é a diferença? É que a criatura, somos todos criados por Deus, amém? Todos somos criados por um Criador. Se você olhar para você no espelho, você se vê como você é perfeito. E algumas mulheres vão dizer, tem algumas coisinhas que eu mudaria. Mas nós somos perfeitos. Tudo funciona em harmonia no nosso corpo. Foi um Criador inteligente, sábio, poderoso, magnífico, supremo, que nos criou com perfeição. E o que é o filho? É aquele que reconhece que precisa ser salvo. É aquele que reconhece que necessita da misericórdia. Tem misericórdia de mim. Olha o meu estado, olha o estado em que eu me encontro. Se o Senhor não olhar para mim, quem vai olhar? O filho, ele reconhece que ele necessita de um redentor, de um salvador. Ele reconhece o estado que ele se encontra e que somente é possível se ele tiver fé. Fé. E nós vamos transitar por esses versículos e vamos ver quanta revelação há de Deus em cada um deles. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela era a semana da Páscoa. E muitas pessoas passavam ali pelo caminho. E ele, um pobre, cego, numa situação miserável, ele ficava à beira do caminho, olhando todos aqueles que passavam. Mas todos passavam tão indiferentes à sua dor. Todos com uma viagem para seguir, uma vida para viver, uma missão, um chamado a ser realizado. Todos estavam atentos a si mesmos, às suas próprias necessidades. E não é diferente nos dias de hoje, né? Nós estamos atentos às nossas necessidades e às vezes somos indiferentes ao outro que está ao lado clamando, gritando e precisando. Você já se sentiu assim? Quando parecia que era só você, que tudo ao redor era indiferente ao que você estava sentindo? Que tudo o que estava acontecendo, o mundo, as pessoas estavam caminhando, uma multidão passando e você necessitando de um milagre? Ali, quieto, enquanto outros passavam, Bartimeu, ele clamou a Jesus por um título messiânico. Porque ele acreditava que o Messias poderia resolver a sua situação. Ele acreditava que aquele que era tão esperado, que tiraria ele daquela situação, aquela condição tão difícil que ele se encontrava. Existem situações, existem coisas na nossa vida que a gente olha e pensa, aqui só um milagre. Aqui ninguém pode, só ele. E mesmo que alguém virasse e fizesse alguma coisa a respeito daquele cego, ajudasse, que ele havia outras necessidades. Você concorda? Ele precisaria talvez de um banho de alimento. Ele estava pedindo, ele estava precisando de ajuda. Mas o que ele realmente precisava, um ser humano poderia ajudar. Existem milagres que só vêm de Deus. E tanto o pobre quanto o rico precisam de um milagre. Naquela mesma cidade, outra pessoa também foi salva, Zaqueu, em um outro momento. Zaqueu era um cobrador de impostos, muito rico. Isso me faz lembrar de uma amiga. Na época, eu orava muito a Deus, fazia muitos anos que eu queria engravidar e não conseguia. E só uma mulher conhece a outra
quando nós necessitamos, aparece esse desejo no nosso coração de ter filhos, de dar vida, de colocar a vida para frente, não é? E eu chorava e eu pedia. E essa minha amiga, ela caminhava junto comigo, era uma mulher muito bem-sucedida. Ela e o esposo haviam construído um patrimônio muito grande. E ela, junto comigo, há anos, também orava, pedia a Deus um filho. E ela disse assim para mim: Glácia, você não acha curioso? Se eu quisesse ir hoje para Israel, eu iria. Se eu quisesse hoje, uma bolsa mais cara que está saindo aí, da marca, eu poderia comprar. O que eu quisesse, Glácia, agora, eu poderia. Mas um filho, do meu ventre, esse milagre eu não posso. Só Jesus pode. Só Jesus. Existem coisas que só Jesus pode fazer por você, por mim, por nós. E para isso é necessário fé. Porque para que você veja, você precisa crer. Crer para depois ver. Crer para ver, para enxergar. Durante esse momento de clamor, que você clama, que você espera por um milagre, você vai encontrar 2 tipos de pessoas. 2. Aqueles que dirão assim: ei, para de fazer barulho, olha, você está incomodando aqui com esse seu clamor. Olha, o mestre não vai lhe ouvir, faça silêncio, o que você quer, ninguém vai poder te ajudar, fica aí. Olha, o que você quer é impossível. Eu lembro que nessa mesma jornada de tentar engravidar, chegava assim uma pessoa e eu esperava, olha, ela vai trazer uma palavra de Deus para mim. Eita, glória. Aí a pessoa vinha e dizia: você sabe, menina, que eu tenho uma amiga, olha, está há anos, nunca conseguiu engravidar, tem 60 anos agora, nunca teve um filho. Oh, Jesus. E eu aqui esperando a pessoa me trazer uma palavra de esperança. Ou então outra que vinha e dizia: olha, esquece. Eu também já passei por isso, gastei muito dinheiro, investi muito tempo, coração, emoção, financeiro, e não consegui engravidar. Se conforma, talvez seja isso. Eu creio que Deus tem algo para cada um, para cada mulher. Mas eu senti no meu coração que Deus queria fazer algo diferente na minha vida através desse clamor. Eu senti que eu seria respondida, mas para isso Deus iria me preparar. Teria que ser o momento certo, o momento dele. Eu precisava estar pronta para receber o meu milagre. Porque vai acontecer alguns momentos que enquanto você espera, Deus prepara você para o que Ele tem preparado para você. Ele vai nos preparando, Deus vai nos preparando para aquilo que Ele tem preparado para nós. Para que nós estejamos prontos. Porque não se trata só de mim ou de você. Tudo que Deus faz na nossa vida é para atender o reino de Deus. Todo milagre é para glorificar a Deus. Todo milagre tem que estar na Bíblia. Se pedir, pedir de forma correta. O milagre não vem só para me trazer luxo ou vaidade. O milagre ele vem para glorificar o nome do Senhor. Para fazer Ele grande. Para que outras pessoas possam ser alcançadas através desse milagre. E o que Deus tinha para fazer com aquele homem era especial, mas incomodava muitas pessoas o seu clamor. Teu clamor tem incomodado algumas pessoas? Porque às vezes incomoda até aquele que está mais perto. Porque o que está longe não se incomoda. Mas o que está perto, está passando e está ouvindo, ele clamando, gritando, parece que incomoda um pouco. Essas pessoas, Bartimeu nos ensina que devemos gritar ainda mais alto, clamar ainda mais alto. E ele gritava: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Ele não parava. E as pessoas diziam: olha, fala baixo. E ainda mais ele clamava, e ainda mais ele gritava. Porque ele não ia perder a oportunidade de clamar. Jesus estava passando, era a última oportunidade. Jesus não voltaria mais em Jericó. Ele não podia perder. Ele tinha que clamar. E Jesus está aqui. Jesus está aqui, você pode clamar.
Jesus está no seu quarto quando você se ajoelhar para orar. No cantinho do seu trabalho, enquanto você trabalha, está ali clamando. Jesus está ali, não perde, clama mais alto. Mas nós também encontraremos pessoas, essas pessoas, elas vão ser aquelas que vão dizer, tem de bom ânimo, ele te ouviu. Vai, levanta, lava o rosto, muda esse semblante, se anima, se alegre. Jesus te ouviu, vai chegar. Chegou para mim, vai chegar para você. E eu creio, não está isso na Bíblia, tá, gente? Não está só na minha. Que eu acho que deviam ter pessoas ali perto de Jesus que deu uma cutucadinha assim, ó. Ei, Jesus, tem uma pessoa ali que está gritando, o senhor está ouvindo? Né? Eu chamo essas pessoas de intercessores. São aqueles que intercedem por nós. São aqueles que estão ao nosso lado, dizendo, vai dar certo. Creia. Deus está com você. Ei, Jesus me ouviu, eu tenho um milagre para te contar. Deu certo para mim, vai dar certo para você. Eu lembro que uma vez eu estava na igreja, e já era a minha 5ª tentativa de tentar engravidar, fiz 5º tratamento. E aí eu estava aqui, as pessoas, todas as pessoas da igreja, aquela coisa linda como estava hoje no louvor, de mãos erguidas, as pessoas rendidas a Deus, glorificando ao Senhor. E eu estava como? Sentada, sem força. Eu tinha ido assim, como quem vai arrastado, como quem diz, Senhor, eu vou porque só em Ti eu tenho palavras de vida eterna. Não existe outro lugar que eu devo estar. Mas, Senhor, só o Senhor sabe como está meu coração. Eu me sentava assim na cadeira, com os ombros caídos, de cabeça baixa. Eu não tinha força, cantava ali um pedaço do refrão. Aleluia, Deus seja louvado. Às vezes a gente está assim, né? De cabeça baixa, sem força. Aí, naquele momento, eu ali, sentadinha, veio uma irmã assim, me cutucou. Clas, olha para mim. Amiga, olha, deixa eu te falar. Eu estou na 4ª tentativa, mas eu engravidei. Amiga, vai acontecer para ti também, Glas. Deus está ouvindo teu clamor, vai dar certo. O Senhor me ouviu, eu estou grávida. Amiga, pega aqui, olha, tem um coração pulsando. E vai ter um dia no seu também. Naquele dia eu me abracei com ela. E eu chorei tanto, eu digo, Senhor, o Senhor manda pessoas assim, que nos diz, vem trazer palavras de esperança. E essas, se aproxime. Se aproxime de pessoas que te encorajam. Não aquelas reclamonas que reclamam toda hora, que a gente sai de perto e está mais pesado do que quando chegou. Que nos ergam, que nos tragam esperança, que nos fale de milagres. Se aproxime dessas pessoas. Tenha bom ânimo, levante-se. Creia, para que você possa ver. E lançando de si sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Há uma história que conta que aquela capa era uma autorização, isso mesmo, irmão, o senhor que conhece. Era uma autorização que ele tinha para pedir esmolas. O governo romano era assim, organizado, não justo, mas organizado nesse sentido. E ele pega essa capa, mas a capa daquele mendigo, ela servia de abrigo também. Vejam, ele estava ali, às margens. Ele precisava se cobrir, se proteger do frio, do vento, às vezes do calor. E aquela capa era tudo que ele tinha, que o remetia segurança. O que ele fez com ela? Ele jogou. Quando disse, ei, Jesus está te chamando, levante-se. Ele lançou mão da capa. Ele lançou mão dessa pseudo-segurança. Ele não queria saber de nada que vinculasse a ele, a sua antiga vida. Aquela situação que remetia, aquela vida que ele tinha. Ele abriu mão de tudo. Tudo o que ele tinha. Para depender do que ele ia encontrar ali na frente dele, Jesus. Diz, Jesus está aqui, Jesus está passando e eu não vou perder, eu vou abrir mão de tudo. Jesus vai operar algo na minha vida, eu creio. Ele não tinha sido curado ainda para depois jogar a capa.
Não, deixa eu ser curado primeiro. Deixa eu ir lá, Jesus abrir meus olhos. Aí eu volto e vejo o que eu faço com essa capa. Não, antes, ele creu antes de ver. Vou lançar a mão disso. Eu não quero nada que me prenda ao passado. Comportamentos, pensamentos, essa segurança, essa falsa segurança. Isso não me traz segurança, isso só me vincula a uma situação, um estado que eu me encontrava antes de me encontrar com ele. E eu não quero nada que me impeça. Ele se desfez daquilo e correu. Chegou diante do Messias. Gente, ele chegou diante do Messias. E então Jesus olha para aquele homem. E quando todos querem dizer para ele o que ele deve fazer, todos querem se meter em dizer, fique calado, faça isso, vá para outro lugar, vá clamar em outro lugar, vá pedir esmola em outro lugar. O Messias, ele está diante do Messias. E o que o Messias faz? Diz para ele o que ele tem que fazer? Ele diz o quê? O que queres que eu te faça? Ele pergunta, o que queres que eu te faça? O que você quer? O que você quer? O que você quer, meu irmão? Jesus sabia exatamente o que aquele homem queria. Como ele sabe o que eu e você queremos. Como ele sabe o milagre que nós estamos precisando. Ele sabe. Ele ouviu o clamor. Mas perguntar dignifica. Perguntar mostra interesse. Porque Jesus é o mais interessado em saber sobre o seu coração. Jesus é o mais interessado em saber o que você sente. Ele pergunta já sabendo. A minha filha de 3 anos, e eles nos ensinam muitas coisas. E um dia ela estava lá a chorar. E eu sabia o que tinha acontecido, e eu sabia o que ela queria. Mas a psicologia nos ensina, né? E Jesus nos ensina que a gente deve, né? Me abaixei, olhei para ela e falei, o que você quer? Imediatamente ela parou de chorar. Opa, tem uma atenção da minha mãe. Ela está interessada em mim mesma, ela quer saber o que eu quero. Deixa eu aqui abrir meu coração. E aí ela falou, e quem sabe conhece a Bela Aurora, sabe que ela fala. Falou tudo. Assim é o Senhor, interessado em saber o que você quer. E você precisa saber também o seguinte, exatamente o que você quer. Às vezes a gente quer, mas não sabe dizer o quê. Olha, eu quero, mas eu não sei bem dizer, não sei bem como orar a respeito disso. Até isso o Espírito Santo nos direciona. Até isso fala, Espírito Santo, traz palavras certas, adequadas, para que eu possa pedir exatamente o que está no meu coração. Tem jovens que pedem uma namorada, que logo em seguida virá uma noiva, que né, em seguida ela vai se tornar uma esposa. Mas você já descreveu como você quer essa esposa? Seja real, porque ele diz o seguinte, eu quero tornar a ver. Então ele enxergava, e hoje ele não vê mais. Tornar a ver, eu quero enxergar novamente. Ele sabia exatamente. Ele não disse, olha Senhor, antes eu enxergava, mas eu tinha um problema de miopia. Eu quero ver melhor do que eu enxergava. Não, ele sabia, eu quero ver. O que você quer? Você sabe exatamente o que você quer? Se você sabe, peça. Clame. Peça ao Senhor Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui e Ele quer ouvir você. Será que você deseja paz na sua casa? Será que você deseja um novo trabalho? E eu vou pedir que, se alguém puder vir aqui do louvor, o Dário, ele vai aqui tocar uma música, pode ser só no teclado, Dário, e nesse momento, você vai falar para Jesus o que você quer. Se é um clamor, se é um milagre que você já tem orado, que você já tem pedido, você vai falar de novo, mas ainda mais alto, mas ainda mais forte.
ainda mais fé, porque é preciso crer para... Crer para depois ver. É fé. A fé, ela vem antes do milagre. Você precisa acreditar. Vamos ficar de pé. Vou pedir ao pastor Rodrigo que possa vir aqui fazer uma oração por vocês, por todos nós. E nesse momento que ele conduzir essa oração, imagina Jesus. Jesus passando por aqui. E você tem a oportunidade de clamar e pedir o seu milagre. Então, nesse momento, abra o seu coração. Levante sua voz e clame. Clame ao Senhor, que Ele vai parar e vai dizer o que você quer. E você vai dizer exatamente o que você deseja. Porque você tem fé. Você tem? Amém. Amém, queridos. Feche seus olhos. Imagine mesmo isso, Jesus passando. É aquela oportunidade que muitos desejam tanto, você está tendo hoje. Ele está passando aqui. Imagine que o seu olhar cruza com o olhar dele. Ele olhou para você, ele está olhando para você. Eu creio nisso todo o meu coração. O que queres que eu te faça? Sabe, queridos, às vezes a gente acha que não merecemos. Não merecemos mesmo. Achamos que Jesus tem tanta coisa para se preocupar e vai se preocupar com o meu problema. Você é amado dele. Ele morreu pelos seus pecados. Talvez você não tenha valor para muitas pessoas e você se sente à margem, no meio do caminho da história da sua vida. Mas Jesus valoriza você. Ele tem uma nova história. E talvez você possa chegar diante de Jesus. Jesus, eu nem sei o que é melhor para mim. Mas, Senhor, cumpra em mim o seu querer. Realiza o teu milagre. Muda quem sou. Eu não sei qual é o motivo. Mas eu queria que você falasse ao Senhor nesse lugar. E se você precisa entender, se você precisa de respostas, esse é o momento que você tem. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos verdadeiramente reconhecer que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Como aquele centurião que, Senhor, se sentiu indigno de ir até a sua casa. Mas ele reconhecia como ele era um homem de autoridade, ele sabia que o Senhor também era um homem de autoridade, que simplesmente uma palavra sua e o seu servo seria curado. Da mesma forma, nós cremos, Deus, nessa mensagem que ouvimos nessa manhã, dessa ação que Bartimeu teve em direção a Cristo. Deus, pela fé, nós queremos deixar aquele estado, Deus, de autopiedade, Deus, simplesmente conformado com uma realidade, com uma dificuldade, com uma incapacidade. Mas pela fé nessa manhã nós queremos nos levantar diante da Tua presença, romper as barreiras, sejam elas humanas, espirituais, ou até mesmo emocionais e pessoais. Nós queremos romper isso em direção ao Senhor nessa manhã, Deus, e falar e quebrantar os nossos corações. Deus, em nome de Jesus, reconhecemos que só o Senhor tem poder e pode responder a nossa oração, ao nosso clamor. E eu oro, Pai querido, em nome de Jesus, que cada confissão nessa manhã, cada pedido, Senhor, não seja simplesmente ouvido, porque sabemos que o Senhor está aqui, mas segundo a sua bondade, segundo a sua graça, venha sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus, que o milagre aconteça, seja de cunho, Senhor, físico, seja, Senhor, a nível profissional, seja áreas da vida que estão amarradas e parece que a vida vive em círculos. Deus, que esse tempo, Senhor, de dificuldade, de ciclos não resolvidos, sejam desfeitos nessa manhã e que eles possam marchar em direção à sua vontade, às promessas do Senhor, à herança que o Senhor preparou para cada um deles. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Recebeu pela fé nessa manhã, queridos, amém? O Senhor ouviu a sua oração, o seu clamor, eu creio nisso. E nós precisamos tomar fé do milagre. Eu ainda não vejo, mas eu creio para poder ver o milagre em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos estar preparando para a ceia, ainda com essa mensagem tão linda. Quanto mais nós conhecemos Jesus,
mais impressionados nós ficamos com Ele, não é assim? Quanto mais o amamos, quanto mais o compreendemos, quanto mais Ele se revela. E essa semana eu estava meditando na mulher adúltera, e a palavra diz no capítulo 8 de João, que ela foi pega em adultério, flagrante adultério. E ela foi lançada onde Jesus estava ensinando, próximo ao templo. Queridos, preste atenção. Essa mulher não estava arrependida do que fez. Essa mulher não foi até Jesus dizendo: Senhor, olha, eu pequei, não. Ela foi pego por homens religiosos e que confrontaram Jesus dizendo: olha, a lei diz que Moisés diz que nós temos que apedrejar. O que o Senhor diz? Ela foi pega, exatamente como está no versículo, em flagrante adultério. E Jesus começa a escrever na areia da terra, e ele diz o seguinte: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a palavra diz que, segundo a consciência deles, dos mais velhos aos mais novos, todos foram largando as pedras e deixando. Preste atenção, essa mulher não era uma mulher arrependida. Essa mulher não era uma pessoa que merecia a misericórdia de Jesus. Mas o amor de Jesus olhou para aquela situação. Sabe, queridos, e Jesus pergunta para ela: onde estão os seus acusadores? Aqueles que te acusam. Não tem ninguém, nem eu te condeno. Simplesmente essa verdade que ele disse: vai e não peques mais. Você entende que é isso, queridos? Você entende a graça que há em Cristo Jesus, independente do que somos, do que praticamos, daquilo que fazemos. Jesus não está com a lei querendo nos condenar por coisas que nós erramos ou pecamos, mas Ele quer nos convencer que esse estado, essa posição e essa condição não condiz com a revelação e o papel de quem é Deus na história das nossas vidas. E para participar da ceia, queridos, é tão importante nós entendermos a graça. Porque a lei, ela mata, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós não entendemos que nós temos paz com Deus, mesmo que você ainda não está convencido dos seus erros, entenda que Jesus está te dando uma direção: vai, não peques mais, mude o comportamento. Pai, mas eu amo esse pecado, eu tenho dificuldade com essa área. Querido, submeta o Espírito. Por mais que hoje você está aqui e não se sente ainda constrangido com o seu pecado, entenda que muitas vezes o amor de Jesus vai te constranger nesse lugar, ao ponto de você simplesmente mudar a história da sua vida. Não porque você se entristeceu com aquilo que você praticava, mas porque você entendeu um amor que não julga, que constrange, que absolve o culpado, porque ele olhou para Jesus e Jesus olhou para ele. Em nome de Jesus, eu quero orar pelos elementos da ceia. Eu queria convidar você a dar as mãos às pessoas que estão à sua volta, um ato de fé, de corpo. Não há aqui melhor ou pior. Não há aqui alguém que chame mais a atenção de Deus do que o outro. Talvez estamos aqui em classes sociais diferentes, educação diferente, história de vida diferente um dos outros aqui. Mas a Bíblia diz que nós somos corpo, somos famílias de Deus. E se nós não entendermos isso, que um está aqui para amar e revelar Cristo um ao outro, se você não entender que você está aqui para ser um instrumento de Deus, para proteger e orientar aquele que está fraco, queridos, nós não estamos sendo corpo nesse lugar. E eu quero orar por isso, para participar da ceia com entendimento. Naquela época, a ceia era um grande banquete, onde as pessoas não esperavam umas às outras para comer. Elas não esperavam porque se incomodavam com aqueles que não tinham, comiam rapidamente, enfim, não discerniam que aquele momento era para celebrar o memorial, que Cristo veio, morreu e ressuscitou. Então que nesse momento você entenda isso. Não somos melhores ou piores uns do que os outros, dependendo da nossa realidade, do nosso estado. Mas Jesus nos faz um como corpo, e Ele nos deu uma identidade de filhos. Você é santo, não porque você é perfeito, você é santo porque você é lavado pelo sangue do Cordeiro, e o sangue do Cordeiro te faz ser um na presença dEle, em nome de Jesus. Então vamos orar por isso, por essa unidade, por esse amor, por essa consciência, e eu tenho certeza que na unidade, Deus vai delegar a sua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar mais uma vez diante da Tua igreja que está de mão dadas aqui nesse lugar.
Reconhecemos, Deus, que não somos nada sem o Senhor, que fazemos parte do corpo de Cristo, Senhor, que somos diferentes, somos muitos membros, com dons diferentes, com características diferentes, com realidades de vida diferentes, mas sabemos que somos um, porque a Tua palavra diz que somos, que devemos cuidar um dos outros, que devemos proteger uns aos outros, que devemos viver no vínculo de amor, Deus, em nome de Jesus, esse amor que constrange, esse amor que é longânimo, é benigno, esse amor que não se acaba, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, Deus, em nome de Jesus. Nós não queremos viver uma hipocrisia do Evangelho, mas nós queremos participar desse momento tão espiritual, Deus, como pessoas que estão dispostas a viver como família, como corpo, protegendo e amando uns aos outros, em nome de Jesus. O Senhor não nos chamou para sermos juízes, o Senhor nos chamou para ganhar almas, o Senhor nos chamou para ser edificadores uns dos outros, que os mais maduros ajudem os fracos a continuar a sua caminhada, em nome de Jesus. E nós santificamos os elementos da ceia, o pão que simboliza o seu corpo, que foi partido por nós, e o cálice do sumo da uva, que simboliza o seu sangue, que foi vertido para que nós fôssemos justificados pelo seu mérito, pelo seu sangue. Senhor, e ao participar da ceia, que verdadeiramente o Senhor ganhe espaço dentro de nós, a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor abriu mão por amor de cada um de nós tenhamos essa mesma disposição de coração, Deus, de abrir mão dos nossos direitos e deixar que a sua vontade se cumpra na história das nossas vidas. Santifica-nos na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade, em nome de Jesus.